vocês? Como vocês estão durante essa quarentena, hein? Bom, hoje na nossa aula nós iremos utilizar o livro didático, então eu preciso que vocês peguem o livro de vocês e abram na página 20. Nós já iremos começar, dar início à unidade 2, tá bom? Por quê? A gente caminha um pouquinho mais rápido, até porque a nossa unidade 1 é menor em relação às outras, para a gente poder dar conta de todo o conteúdo, tá ok? Então hoje nós iremos começar na unidade 2 e nós iremos conversar sobre História da Arte, que fala sobre a arte no Império. E nós iremos começar falando sobre o Barroco no Brasil. Bom, no século XVI houveram várias situações e acontecimentos, como o advento do humanismo, o movimento da Reforma Protestante, entre outros, que enfraqueceram o poder da Igreja Católica. E na tentativa de fortalecer e reerguer essa instituição religiosa, foram tomadas várias séries de medidas. Entre elas estava a elaboração de um estilo artístico puramente religioso, com o objetivo de instruir os fiéis com base nos preceitos doutrinários católicos. Todas as obras produzidas deveriam mostrar esplendor, magnitude. E esse tipo de expressão foi chamado de barroco, que significa pérola irregular, que faz a referência a algo sem valor monetário, já que na época não se costumava expor a arte religiosa em casas ou prédios comerciais. No Brasil, o estilo barroco esteve presente na pintura, escultura e arquitetura ao longo do século XVIII e recebeu forte influência africana e indígena. O barroco alcançou o auge durante o ciclo do ouro, principalmente em Minas Gerais, Pernambuco, e Rio de Janeiro e Bahia, tá bom? Agora nós vamos falar um pouquinho sobre a arquitetura no período barroco. Eu quero que vocês acompanhem a leitura comigo porque ela é cheia de detalhes e depois a gente vai conversar um pouquinho mais sobre ela. A arquitetura barroca é reconhecida pela característica externa, como por exemplo a fachada das igrejas, e pela decoração interna de suas edificações. Externamente, distingue-se pela presença de uma porta central com ornamentos em cima, duas torres volutas, que são aqueles enfeites em curvas e contracurvas, e uma imagem do santo ao qual a igreja foi dedicada. Aqui no livro de vocês tem um exemplo, olha só. A porta central, não sei se dá para enxergar, a porta central, tá bom? Com ornamentos em cima, vocês podem ver o grande detalhe, né? Pode dar uma olhada no livro de vocês, eu vou mostrar aqui só para vocês terem uma ideia. O grande detalhe dos ornamentos em cima da porta central, duas torres nas pontas, tá bom? E volutas, enfeites em curvas e contracurvas, aqui nós temos vários. Em cima, nas torres, e uma imagem do santo a qual a igreja foi dedicada. Uma importante representação arquitetônica barroca é a igreja e convento da Ordem Terceira de São Francisco, situada em Salvador, Bahia. Embora sua construção tenha ocorrido entre 1708 e 1723, bem antes desse período, né, a decoração interna só foi concluída em 1782. Então ela se tornou conhecida mundialmente por ser a igreja em cuja edificação se usou mais ouro. Acredita-se que as pinturas existentes no teto tenham sido feitas pelo Frei Jerônimo da Graça entre 1733 e 1737. A fachada desse templo é a única no Brasil construída segundo o estilo barroco espanhol. As demais contêm características do barroco português, tá bom? Então essa igreja e convento da Ordem Terceira de São Francisco é a única que foi utilizada no barroco espanhol, característica espanhola. O ouro usado na construção era resultado das doações de fiéis. Ele era transformado em uma espécie de folha utilizado em pó, sendo colado sobre madeira. Geralmente esse trabalho era feito por escravos. Em algumas igrejas barrocas, a estrutura interna era diferente da externa. As paredes interiores eram curvas. Isso era possível devido ao uso de um revestimento em formato oval que era feito de madeira. Aqui a gente tem um exemplo de como ele era feito, tá bom? Aqui é a planta baixa da igreja de Nossa Senhora do Pilar. Olha, você pode ver que externamente ela segue o retângulo normal, né? E dentro ela é oval pela estrutura de madeira. Então, na aula de hoje nós conversamos um pouquinho sobre a arquitetura barroca no Brasil. Tá bom? Nós conhecemos os detalhes, as características das construções e algumas curiosidades também. Na próxima aula nós iremos dar continuidade, onde nós falaremos sobre a pintura e escultura e nós iremos fazer uma atividade bem bacana. Eu espero que esteja tudo bem com vocês. Qualquer coisa, estou disponível para tirar dúvidas, tá bom? No iClass
Um beijo, tchau!